Olá, meu nome é Pablo Vilaço, sou crítico de cinema, diretor do portal Cinema em Cena, e hoje eu vou falar, no meio desse barulho que vocês devem estar ouvindo aí, vou falar sobre Interestelar, um novo filme do Christopher Nolan, que é um filme que infelizmente me desapontou. Eu sou um fã do Christopher Nolan e eu posso dizer que o Interestelar me decepcionou até mais do que o Cavaleiro das Trevas Ressurge. É o terceiro filme da trilogia do Batman. É um filme que ele me sugere uma preocupação crescente do Christopher Nolan. Assim como o M. Night Shyamalan, curioso, assim como o M. Night Shyamalan começou a se sabotar a partir do momento que ele ficou obcecado em que todo filme, com o conceito de que todo filme dele deveria ter uma reviravolta no final, o Christopher Nolan parece que também está se sabotando, se sufocando com o conceito, com a noção de que os seus filmes todos têm que ser o que os americanos chamam de high concept, que tem que ter um conceito muito complexo por trás para mover a história, assim como a gente viu na Origem e no Grande Truque, enfim. É um filme que ele acaba desabando justamente sob o peso das suas ideias. E quem viu o filme vai entender que isso não deixa de ser um trocadilho temático com o que o próprio filme lida, que é com o conceito de gravidade. É um filme que, como eu falei, ele tem uma premissa que é uma premissa ao mesmo tempo simples e complexa. Simples porque ele adota o velho clichê do a Terra está numa situação tal que nós teremos que enviar exploradores para outros mundos para tentar encontrar um mundo habitável para que a gente possa salvar a humanidade. Esse é clichê convencional da ficção científica. E a ideia complexa é a partir do momento que ele consegue se propõe a utilizar conceitos da física quântica para justificar e embasar o filme do ponto de vista científico. O que não deixa de ser interessante. O problema do filme nem é esse. É claro que, como boa parte dos filmes do Nolan, é um filme que exige muita exposição, muito diálogo expositivo. Na primeira meia hora de filme, eu anotando ao longo do filme, eu fui observando a quantidade de conceitos que ele ia tirando sobre o espectador. Desde do que estava acontecendo com o planeta, quais eram as saídas, quais eram as teorias que justificavam essas saídas, quais eram os problemas que os caras poderiam enfrentar, se falhasse o que poderia fazer, quais eram os quadros possíveis. Então ele vai apresentando tanta exposição, que você vê claramente que tem um problema de roteiro ali. Dele se concentrar, ele não consegue se concentrar em uma ou duas ou três que sejam ideias básicas e espalha para todos os lados, e o filme acaba perdendo o foco por causa disso e acaba ficando um filme muito expositivo, se torna maçante até e pouco cinematográfico isso, um personagem explicando vários conceitos para o outro e para o espectador. A partir do momento que o filme engata e os personagens partem na sua jornada, ele melhora sensivelmente, melhora muito na verdade. A partir do final do primeiro ato, o segundo ato do filme é o que ele tem de melhor. O segundo ato do filme realmente ele funciona tanto como ficção, uma ficção interessante, os conceitos são bem empregados, os efeitos visuais colocam na tela alguns conceitos da física quântica que talvez fossem difíceis de se explicar oralmente. É um filme que consegue evocar tensão, suspense, tem uma ou duas reviravoltas no segundo ato que funcionam muito bem. E dramaticamente ele também funciona muito bem. Então é uma cena maravilhosa do Matthew McConaughey quando ele recebe algumas mensagens da filha enviadas, né, para ele durante essa viagem, e que é uma cena que ele basicamente é ele assistindo ao vídeo da filha e ele fica muito emocionado. É uma cena emocionante. Mas aí, e eu, claro, estou tentando, como vocês devem estar notando, estou evitando spoiler o máximo possível, vou continuar evitando, vem o terceiro ato do filme. O terceiro ato do filme, se o primeiro ato do filme era problemático pelo excesso de exposição, o terceiro ato do filme é desastroso em função das soluções encontradas pelo Christopher Nolan para a sua história, das reviravoltas forçadas que ele coloca para justificar certos elementos temáticos do filme e principalmente pelas saídas que ele encontra para situações que certos personagens vivem. Eu estou tentando ser vago, ao mesmo tempo ser preciso nos problemas que eu vi no filme, mas vago para não atrapalhar para quem não viu. Eu até brinquei no Twitter, o Christopher Nolan chega a inventar algo que eu chamei de Deus Ex Quantum, né, parafraseando Deus Ex Machina. Ele encontra uma saída que é uma saída absurda, que depende de um conceito quântico, que aí realmente me falta estofo, bagagem e conhecimento de física quântica para dizer se é ou não possível, mas independente de ser ou não possível cientificamente, dramaticamente não funciona. E aí o filme acaba entrando em colapso. O terceiro ato do filme e a resolução do filme realmente são desastrosos. E você sai do filme com uma sensação realmente com gosto amargo na boca.
E isso é uma pena, porque como eu falei, eu sou fã do Christopher Nolan. E eu gosto dos conceitos que ele se propõe a discutir. Eu gosto dos desafios que ele se coloca, tanto desafios temáticos quanto desafios narrativos. Ele tem os seus problemas, que aqui são muito evidentes. Problemas que nós vimos em outros filmes do Christopher Nolan que se tornam mais evidentes ainda, por exemplo, ele não consegue, o problema do Christopher Nolan, ele não consegue coordenar a mise-en-scène no espaço. Ele tem um problema grave de marcar a coreografia e a câmera para que fique claro para o espectador o que está acontecendo. E aqui, talvez até para evitar esse problema, ele investe em câmeras sempre fechadas, em quadros sempre fechados, em momentos que eles deveriam ser abertos, para que a gente pudesse entender o que está acontecendo. E eu acho que ele faz isso meio que reconhecendo o seu problema com a mise-en-scène. Então, para não ficar muito óbvio, ele fecha o quadro e também não funciona. E ele faz uma mistura, uma salada de frutas temática, que ele tenta discutir questões científicas com questões existenciais, com questões morais, com questões éticas, com questões de natureza de sentimento, que é o amor, e aí fica uma bagunça. E quando ele vai falar de amor, então a impressão que eu tive é que era um robô tentando falar o que era amor. O Christopher Nolan talvez seja racional demais para tentar discutir um tema que é um tema essencialmente sentimental, enfim. É um filme que ele tem seus ótimos momentos, principalmente o segundo ato, que é sensacional, mas ele tem um primeiro ato problemático, um terceiro ato desastroso, então enfim, para mim foi uma decepção Interestelar, que pena. Um grande abraço e bons filmes.